E agora, quero chamar a Elaine aqui. A Elaine vai trazer alguns assuntos importantes também para nós, relacionados ao Simples Nacional. Quem é do Simples, então, ó, fique atento. Mas também, quem não é, vai ter impacto se você compra do Simples. Porque muitas das vezes nós não somos Simples Nacional, somos lucro presumido, lucro real, mas os nossos fornecedores são. Então, qual o impacto do nosso fornecedor ser do Simples Nacional no nosso negócio? Elaine vai trazer esse tema, vai falar um pouquinho para vocês sobre as holdings também. Esse assunto está super em alta. Quem tem Instagram vive vendo aí advogado, tributarista, contador, falando, abra sua holding. Mas será que a holding é para todos? Então, a Elaine vai falar também sobre isso. E um pouquinho sobre a parte da distribuição de lucros, né, Elaine? Que é um assunto também que há 2 semanas nós fomos pegos aí com as mudanças do governo. Então, Elaine, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então boa tarde, né? Espero que agora ninguém saia correndo com o que eu vou falar, né? Porque eu vou falar realmente de 3 pontos que vão impactar bastante as empresas aí na reforma tributária. Então, eu sou Elaine Barros, eu também sou empresária da contabilidade, né? Junto com a minha colega Terezinha, meus outros colegas. Também sou do Sindicato dos Contabilistas, sou diretora do Centro de Estudos, sou advogada com especialidade na área tributária. Sou professora seminarista do IBET São José dos Campos e, recentemente, agora eu assumi a presidência da Junta de Recursos Fiscais aqui do município de Taubaté, que é a 2ª instância aí, né, que julga os processos tributários administrativos. Então, eu vou falar basicamente desses 3 pontos. Primeiro, esses impactos na empresa do Simples, né? O que a reforma tributária vai afetar as empresas do Simples Nacional. O segundo ponto, as holdings patrimoniais, né? Tenho que correr para constituir as minhas holdings, tem gente querendo desfazer holdings, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. E, por último, essa tributação das altas rendas, né? Que é o assunto que está aí nos últimos dias aí bem em alta. Começando, então, pelo Simples Nacional, né, gente? O Simples Nacional, ele é um sistema simplificado de tributação, né? E a gente recolhe uma única guia. Dentro dessa única guia, a gente tem todos os tributos que o Calete falou que vai virar o nosso IVA, né? O nosso IVA dual. Então, dentro do Simples, a gente recolhe PIS, COFINS, IPI, contribuição social, ISS, ICMS, está tudo dentro da nossa guia. Então, como que a gente vai fazer agora com a reforma? Então, eu sou do Simples, eu não preciso me preocupar. Né? Não é bem assim, tá? O Simples precisa se preocupar muito e vai precisar fazer muito planejamento. Como que o Simples, então, vai funcionar? Ele vai ter 2 opções. A primeira opção é ele sair totalmente do Simples, né? Claro, essa é uma opção. A segunda opção é ele ficar num regime tributário híbrido. O que seria isso? Ele vai ficar parte dentro do Simples Nacional e parte como regime regular de IBS e CBS. É importante, eu sei que esses termos são um pouquinho confusos e chatos, mas a gente precisa entender isso, tá? Eu estou dentro da reforma, eu estou no regime regular de IBS e CBS, tá? Por que isso? Porque a gente vai ver que pessoas físicas também poderão ser contribuintes aí dos novos tributos e poderão, então, estar dentro do regime regular de IBS e CBS, tá? Então, a gente sempre vai usar esse termo. Então, a empresa que continuar no Simples como está hoje, ela continua nas mesmas tabelas. A única coisa que vai ser diferente é que a gente tem a distribuição lá das receitas dentro do Simples. Então, lá onde tem PIS na tabela, onde tem COFINS na tabela, onde tem ICMS, onde tem ISS, vai mudar para os novos tributos. Só isso, tá? Quem for para o regime híbrido vai ficar, então, parte dentro do Simples Nacional e parte nesse regime regular. Vai ser bem complexo, né? Embora a reforma está prometendo uma simplicidade, pode até ser que lá em 2033 a gente tenha essa simplificação, mas por um bom tempo a gente vai ter uma complexidade. Então, quem for do Simples no regime híbrido vai ter que apurar separado, né? Então, eu vou ter parte dos tributos apurados dentro do Simples e parte dos tributos apurados no regime regular de IBS e CBS.
como o Calete explicou, no regime regular de IBS e CBS, a gente trabalha com débitos e créditos. Então, a gente vai ter que ter essa segregação no Simples Nacional, tá? Oi? Ah, mas... Isso. Então, integralmente no Simples, regime híbrido, e tem um ponto aqui que eu coloquei também, gente, que é o quê? Excesso de limite, né? Hoje, qual que é o limite para estar dentro do Simples Nacional? É um faturamento de até 4.800.000 no ano. Só que quem ultrapassa os 3.600.000 já tem uma regrinha própria para ICMS e ISS à parte. Isso vai continuar também na reforma tributária. Então, se a empresa do Simples ultrapassar os 3.600, automaticamente ela entra no regime regular de IBS aí sobre essa diferença. Então, dentro do regime, né? Então, quem continuar dentro do Simples Nacional vai recolher todas as alíquotas dentro do Simples, não vai se apropriar de créditos, né? Porque ela vai ficar no regime como está hoje, tá? Não vai ter direito a benefícios fiscais. A gente já tem alguns setores da atividade na reforma que vão ser beneficiados, né, que já foram beneficiados com redução de alíquota. Então, quem ficar totalmente dentro do Simples não vai ter isso. Quem ficar nesse regime híbrido vai fazer essa apuração segregada. Então, essa empresa vai ter direito a créditos e vai apurar IBS e CBS com os débitos. Vai ter essa apuração ali. E por que é importante tudo isso? A empresa que está no Simples Nacional, então, quem for comprar dela vai questionar. Por quê? Porque vai ser uma briga por créditos tributários, né? Se eu estou num regime de débito e crédito, quanto mais crédito tributário, menos tributo eu vou pagar. Então, a primeira pergunta, né, que vão fazer para as empresas do Simples é se a empresa do Simples está no regime híbrido ou não, né? Quanto de crédito essa empresa do Simples vai dar para a minha empresa? Então, eu compro de empresa do Simples, eu já preciso me preocupar, né? Por quê? Porque eu preciso saber quanto de crédito eu vou ter para a minha apuração. Então, se eu comprar de uma empresa que está integralmente no Simples, o crédito que eu vou ter vai ser muito pequeno, porque vai ser o da faixa lá do cliente, é um crédito muito pequeno. Agora, se eu comprar de uma empresa do Simples que está no regime híbrido, ela vai me transferir mais créditos. Então, tem toda essa questão aí concorrencial aí das empresas no Simples, das empresas do Simples no mercado, né? Por quê? Porque ou ela vai ser competitiva ou não, ela pode perder mercado. E o que vai acontecer? As empresas do Simples que não se atentarem, que não buscarem isso daqui, ela vai, não se planejar antes, ela vai ser o quê? Pressionada pelo próprio mercado. Você vai receber uma ligação lá, né? Perguntando em qual regime você está, antes de você conseguir efetuar ali a venda ou prestar um serviço. E o detalhe agora que a gente vai ter, né? É fazer essa opção, né? Então, como os colegas colocaram aqui, a reforma, gente, já é uma realidade, mais do que a realidade, não tem como voltar, pode mudar governo ou não, né? Porque a gente já teve essa mudança na Constituição, então, para alterar alguma coisa, a gente teria que ter uma mudança na Constituição de novo, então, tem que se adaptar, tá? As empresas do Simples, em setembro de 2026, né, está bem perto já, elas já vão ter que fazer uma opção tributária, se elas vão, então, continuar integralmente no Simples ou se elas vão ficar nesse regime híbrido. Então, tem que fazer esses planejamentos até essa data, para que em setembro, aí, próximo, a gente já consiga fazer essa opção aqui, tá? E essa opção, ela vai ser 2 vezes por ano. Então, a gente vai ter uma opção em setembro, que vai valer para o primeiro semestre, aí no caso já de 2027, tá? Então, em setembro de 2026, as empresas do Simples precisam optar. Vou ficar no Simples inteiro ou vou para o regime híbrido? Essa opção de setembro vale para o primeiro semestre de 2027. E quando for em abril de 27, ela vai fazer uma nova opção, que vai ser para o segundo semestre de 2027, tá? Essa opção aqui não tem nada a ver com a opção lá de janeiro, né? Porque em janeiro é o mês que a gente faz opção tributária também, né? Se a gente vai ficar no Simples, se a gente vai ficar no lucro presumido, se a gente vai para o lucro real. Então, além dessa opção de janeiro, nós vamos ter essas 2 opções relacionadas à reforma tributária.
Então, assim, dentro do Simples, né, gente, o que a gente precisa avaliar aí na nossa empresa? Onde que eu estou nessa cadeia produtiva? Né? Eu vendo para pessoas jurídicas, eu vendo para pessoas físicas, né? Quem compra de mim, quem toma o meu serviço, precisa de créditos tributários? Não precisa? Então, todo esse diagnóstico a gente já pode fazer, né? Como que vai funcionar? O meu cliente, ele vai exigir crédito da minha empresa? Então, quem conseguir já fazer tudo isso, toda essa programação, claro que ela já vai estar à frente aí, não vai deixar o mercado definir a tributação dela, né? Ela mesma já vai conseguir se planejar, tá? Os setores aí que a gente vê que mais serão afetados são esses setores que vendem ou prestam serviços para outras pessoas jurídicas, né? Então, quem vende ali para um consumidor final, via de regra, pode ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, mas quem está ali nesse meio da cadeia tem que se preocupar mais, tá? Mas lembrando também que mesmo quem vende para consumidor final, também tem que dar uma olhada, porque a legislação traz uma série de atividades que são beneficiadas com redução de alíquotas. Então, por exemplo, um restaurante, né, ele tem lá uma redução prevista na lei. Então, tem que fazer um estudo tributário, porque, de repente, fazendo uma opção tributária ali pelo regime híbrido, essa empresa pode vir a pagar menos tributos de forma lícita, né? Bom, o outro ponto, então, que eu quero comentar com vocês é sobre, então, as nossas holdings patrimoniais, né? Então, as holdings patrimoniais são essas empresas que a gente chama, onde a gente traz o patrimônio, né? Então, é uma empresa utilizada com finalidade de planejamento tributário, muitas vezes, mas também com finalidade de planejamento ali sucessório, organização de patrimônio, né? Então, muitas pessoas já têm ali as suas holdings, né? Então, ela constitui uma empresa e traz para essa empresa os seus imóveis, o seu patrimônio, né? Com isso, ela garante mais proteção patrimonial também, principalmente empresários que têm o risco ali dos negócios, né? Então, a gente está falando dessa empresa. E essa empresa, geralmente, ela tem o quê? Ela faz compra e venda de bens próprios, ela faz locação de bens próprios, administra bens próprios, essa é a atividade dessa nossa empresa. E o que vai afetar diretamente as holdings, né? Os principais tributos envolvidos quando a gente fala de holding, o primeiro deles é o ITBI, né? O ITBI não é objeto aqui nosso, mas é bom lembrar dele, né? Porque ele é um imposto que tem uma carga muito significativa ali quando a gente vai constituir a nossa holding. Hoje, nós temos algumas discussões judiciais relacionadas ao ITBI, então, a gente está aguardando aí posicionamento do STF para ver como que vai ficar, né? Quem paga, quem não paga, qual é a base de cálculo, todas essas questões estão em discussão. O que a gente vai ressaltar aqui é o quê? O ITCMD, né? Então, o ITCMD, ele é um imposto estadual, tá? E ele incide quando a gente fala de transmissão, né? Transmissão por doação, transmissão por causa-mortes. Então, esse tributo, ele é muito relevante nas nossas holdings, né? Hoje, aqui no estado de São Paulo, como que funciona? A gente está num estado, na verdade, privilegiado com relação à legislação do ITCMD, tá? Hoje aqui, a gente trabalha com uma alíquota de 4% de ITCMD, então tem estados que essa alíquota já é maior, né? Nós temos uma isenção, então doações até 2.500 UFESPs, né, perto de 92 mil por ano, são isentas de ITCMD. A base de cálculo do ITCMD no estado de São Paulo é o valor venal do bem, valor venal, valor de mercado. E aqui, um outro benefício que a gente tem também na nossa legislação aqui em São Paulo, que é o quê? A transmissão de cotas societárias. Então, quando a gente fala o quê? Transmissão de cotas societárias, isso é muito comum, né? A gente tem muita doação, né, do pai para o filho, né, principalmente nas holdings patrimoniais. E a gente tem essa previsão na nossa legislação do Estado de São Paulo, que é o quê? Transferir cotas com base no valor patrimonial da empresa. Então, a gente tem isso na nossa legislação e isso até então é muito utilizado, né? Inclusive, São Paulo acaba sendo um estado que atrai muitas empresas, né? A gente, além da guerra aí do ICMS que a gente conhece, das empresas irem para os lugares mais benéficos, e TCMD também,
Então, muitas holdings, né, são estabelecidas no Estado de São Paulo por conta dos benefícios fiscais aqui que a gente tem com relação ao ITCMD. Tá? Então, nessa transmissão de cotas, o que a gente tem de benefício hoje? Vou transferir, eu vou puxar, né, então, o meu balanço lá patrimonial e vou ver o valor patrimonial da minha empresa. E eu consigo transferir essas cotas por doação aos meus filhos, pelo valor patrimonial, né? Esse valor patrimonial, ele é inferior ao valor de mercado, né? Por quê? Porque quando a gente traz o nosso patrimônio para dentro da holding, geralmente a gente traz com base ali no valor, no custo de aquisição, né? Aquele valor que foi comprado, que está lá na declaração de imposto de renda. Então, a gente tem um valor patrimonial baixo. Então, é onde a gente tem uma vantagem tributária hoje. Além da alíquota de 4%, a gente tem essa previsão dessa base de cálculo. Então, é isso que vai mudar, né, gente? Então, essa maravilha do Estado agora deve acabar em breve. Então, o que a gente tem de mudança, então, do ITCMD? Primeiro, a gente tem a Constituição Federal. Então, lá com a Emenda Constitucional 132, trouxe agora, né, agora a gente tem uma previsão de que o ITCMD será progressivo. Então, o que é isso? Progressivo, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota do imposto, como a tabela que a gente tem hoje de imposto de renda, tá? Então, isso está na Constituição. Então, os estados vão ter que trazer essa progressividade do ITCMD aqui para a gente, tá? E o que a gente tem daí em andamento? A gente tem um PLP, o PLP 108, tá? Esse PLP 108, ele também é uma das legislações que vai regulamentar a reforma tributária. Então, está, assim, em vistas de ser aprovado, tá? Nesse PLP, a gente tem uma mudança, o quê? Nessa transmissão de cotas. Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de valor patrimonial e o que o PLP está propondo lá é que seja valor de mercado também às empresas, né? Então, essa transmissão que hoje eu faço pelo valor ali patrimonial da minha contabilidade, ela vai acabar. Então, se eu tenho imóveis ali na minha empresa, essa empresa ela tem um valor de mercado muito maior. Então, a previsão, se for aprovado esse PLP com o texto que está hoje, essa transmissão de cotas vai ser por valor de mercado, o que acaba, claro, ali encarecendo agora os planejamentos patrimoniais, essa sucessão, né, das cotas. E aqui eu acabei passando, mas a gente também tem um projeto de lei do Estado de São Paulo, tá, em andamento. Esse projeto de lei do Estado de São Paulo, ele prevê uma progressividade do ITCMD de 2% a 8%. Tá? Então, deve mesmo a alíquota chegar a 8%, porque hoje 8% é o patamar que a gente tem aí estabelecido pelo Senado Federal. Então, a ideia é que todos os estados cheguem nessa alíquota até 8% e seja progressivo. Então, nesse projeto de lei que a gente tem aqui em andamento no Estado de São Paulo, a gente tem uma progressividade de 2% a 8% para aumentar as alíquotas. E o que a gente tem que fazer? Talvez tenha que correr, né? Correr para planejar, para analisar a sua situação. Por quê? Porque eu acredito que essa mudança do ITCMD venha para 2027 apenas, tá? Por quê? Porque a lei precisa ser aprovada. E a lei do ITCMD, se for aprovada, a gente tem que respeitar, né, o exercício seguinte, 90 dias. Então, se o Estado de São Paulo não aprovar a legislação esse ano, a gente provavelmente ainda ganha mais um ano para poder planejar e já fazer essas doações que forem necessárias antes do aumento da alíquota, tá? Outro ponto da carga tributária, então, nas nossas holdings, né? Então, tirando ali o ITCMD, agora a gente vem o quê? Para a atividade das holdings. Vai ter aumento de carga tributária nas holdings? Vai, né? Aqui, aumento de tributos é uma certeza. Por quê? Hoje, essas holdings, elas não pagam, né, nem ISS e nem ICMS, que são os tributos sobre o consumo. Então, a gente vai ter esse aumento de carga, porque elas não tinham, porque a locação não é serviço, então não pagava ISS,
E compra e venda de bens próprios não é mercadoria, então não pagava ICMS. Então, a gente vai ter esse aumento, sim, de carga tributária que eu vou mostrar para vocês, tá? E na pessoa física? A pessoa física também, tá, gente? Então, a pessoa física, dependendo da situação, como eu falei, ela vai também ser contribuinte de IBS e CBS, tá? E vai continuar com o imposto de renda pessoa física, lá o carnê-leão normal. Então, não saiu nada, né? A gente só está aumentando. Então, aqui, para vocês terem uma ideia da receita de locação. Como que é hoje? Qual que é essa carga tributária aproximada? Então, hoje, nas nossas holdings que fazem locação de bens, elas têm uma carga aproximada de 11,33, tá? Aproximada, porque ela pode chegar aí perto de 15. Com a reforma tributária, a nossa previsão é que ela chegue perto de 19,73, tá? Então, a gente vai sair de 11,33. Ah, não, aqui acho que está errado. Não é. Você mandou o nome? Não, não é 19, gente, é 16. Estava um errinho na... Porque aqui não é 11,33, aqui é 7,68. Então, vai ficar com a alíquota aproximada de 16%. Então, a gente vai sair de 11,33 para uma carga aproximada de 16%. Tá? Então, a gente tem esse aumento. Por quê? Porque está entrando, então, o IBS. Porque o CBS vai substituir PIS e COFINS, que a gente já tem. Mas está entrando o IBS. A mesma coisa na receita de venda de bens. Também a gente tem hoje uma carga aproximada ali de 6%, quando a holding vende bens, e ela vai ter, com a reforma aí, também perto de 16% de carga. As duas cargas vão ficar aproximadas a 16%, tá? Claro que tem várias regras, né, gente? Parte de créditos e tudo mais, mas a ideia aqui é passar essa visão geral do aumento de alíquota. Aqui também, como o Calete falou, a gente não tem ainda a alíquota definida de IBS e CBS, mas a gente já tem números próximos, né? Então, o governo tem falado em torno de 26% a 28% de IBS e CBS. Então, essa simulação que eu trouxe aqui é considerando uma alíquota de 28%, tá? E a gente tem também aqui o nosso aluguéis ali, né, de Airbnb. Então, esses aluguéis também, eles têm uma redução um pouco menor e também vai ter um aumento significativo de alíquota. E na pessoa física, né? O que vai acontecer com a pessoa física? Então, a pessoa física hoje... Então, sobre ali os aluguéis, ela paga o quê? O imposto de renda pessoa física, né? Dentro lá da tabela progressiva. Quando que ela precisa se preocupar, né? Se essa pessoa física recebe mais que R$240 mil ano de aluguel, relativo a mais de 3 imóveis. Então, eu vou olhar para o ano anterior e vou ver se eu encaixei nessa regra aqui. Recebi mais de 240 mil de aluguel, referente a mais de 3 imóveis, eu vou ser contribuinte do novo imposto, como pessoa física, tá? Então, além da tabela do imposto de renda, a gente vai passar a pagar IBS e CBS também. Então, a pessoa física vai precisar se planejar também, tá? E, dentro do mesmo ano, se essa pessoa física receber mais de 288 mil no ano, ela também já vai entrar como contribuinte. E na compra e venda, né? Na compra e venda também a pessoa física vai poder se enquadrar nesse regime tributário novo. O que o governo quer, na verdade, né, gente? É inibir as pessoas físicas que fazem essas transações imobiliárias, né? Como pessoa física. Então, ele quer trazer todo mundo aí equiparando essa carga tributária, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, quem faz compra e venda de bens na pessoa física, se ela vender mais de 3 imóveis que está no patrimônio da pessoa há menos de 5 anos, ela já entra como contribuinte também de IBS e CBS. Então, vai ter que ser todo um cálculo que a gente vai ter que fazer, olhando a estrutura da pessoa jurídica, olhando a pessoa física,
né? E muitas pessoas físicas não, né? Claro, não estão preocupadas ainda com a reforma, né? Mas a reforma pode afetá-las também. Quem faz construção para venda, né? Então, comprei um terreno, construí uma casa, vendi. Comprei um terreno, construí uma casa e vendi. Isso é muito comum também, né? Então, também, essas pessoas que fazem isso com habitualidade vão entrar nesse regime de contribuintes dos novos tributos, tá? Nesse caso, qual que é a regra? Se eu construir e vender mais de um imóvel, né? Dentro aí dos últimos 5 anos. Então, a gente vai ter que ter todo esse acompanhamento, né, dessas pessoas, né? Quantos imóveis ali estão na minha declaração que eu construí para vender, quantos que eu comprei e vendi, enfim, vai ter que ter toda essa organização de patrimônio. Então, na pessoa física, né, aqui, olha quanto que pode chegar. Então, ainda compensa holding, né? Dependendo da situação, né, gente? Sim, do valor dos aluguéis. É claro que a gente tem que olhar para todo um contexto, né? Depende do valor que a pessoa recebe, mas para uma pessoa que recebe bastante, né, que tem um valor significativo de aluguéis, vai compensar. Porque se ela for contribuinte como pessoa física, a carga tributária dela pode chegar a 35,9% sobre os aluguéis, tá? Claro que aqui, considerando que ela paga 27,5%, que, né, acaba não sendo a realidade, porque a alíquota efetiva de imposto de renda ela dá um pouco menor. Mas, no pior do cenário aqui, ela pagaria 35,9%. E na venda de bens? Na venda de bens também, né? Então, assim, se ela for contribuinte, quando ela vender um bem lá da pessoa física, além do imposto de renda sobre o ganho de capital, que é sobre o lucro imobiliário, ela também vai pagar IBS e CBS. E aí a gente não tem essa mensuração, né? Porque o ganho de capital ele é particular, né, de cada caso, essa apuração, mas vai aumentar ali pelo menos 14% nessa venda de imóveis aí de IBS e CBS. Então, assim, os principais desafios, né, é essa necessidade de estudo prévio, de viabilidade, quem já tem holding, analisar hoje os impactos, né? Não adianta também, tem gente já querendo desfazer holding, tirar o imóvel, acho que ainda não dá para se precipitar. O que dá para a gente fazer é já um estudo para entender, né, a sua situação ali, o quanto que você paga, o quanto que você vai passar a pagar com a reforma, enfim, já é ter esses números em vista, tá? Teremos aí uma maior complexidade, né, de cálculos, então a gente vai ter muito trabalho aí, né, os meus colegas contadores, porque vocês não precisam saber todas essas regras, né, gente? A ideia é passar, porque todo mundo precisa ter essa ideia, né? Vai aumentar, eu vou passar a pagar, isso, né, o mínimo o empresário ali precisa ter, porque o governo leva uma boa fatia, né, do patrimônio ali nos tributos. Mas todos esses cálculos vai precisar aí da ajuda aí dos profissionais. Bom, e por último, o nosso PL 1087, né? Então, assim, o que a gente tem visto é todo esse movimento de reforma, né? Muita reforma. O governo não esperou para fazer, como a Calete falou, a reforma sobre a renda, e a gente já tem esse PL 1087 aprovado pelo Congresso Nacional, e a gente só está dependendo da sanção presidencial, o que deve aí acontecer, porque o projeto veio do próprio Executivo, tá? Então, a gente não virou lei ainda, mas deve virar, e virando a lei já vai ter vigência a partir de janeiro de 2026, tá? Então, o que a gente tem? Isenção de imposto de renda até R$5.000 por mês. Claro, isso é uma coisa boa, né? Legal, todo mundo ficou feliz, mas não é um benefício, né, gente? Porque a nossa tabela de imposto de renda ela já está defasada há muitos anos. Então, o direito do contribuinte à isenção já seria até maior que esses 5.000 aqui, tá? Mas, enfim, isenção até 5.000. Teremos uma redução do IR pessoa física numa faixa de 5.000 a 7.350 por mês. E acima de 7.350 a gente não tem alteração, tá?
Não houve atualização na tabela de deduções, continua a mesma coisa. E isso aqui já, a princípio, vai valer a partir de 2026. E aí a gente tem, então, agora a tributação mensal das altas rendas, né? Então, claro que quando o governo dá um benefício tributário de um lado, ele vai compensar com uma carga tributária do outro lado, tá? Então, o que a gente vai ter a partir de janeiro de 2026? A retenção na fonte de imposto de renda sobre o pagamento de lucros e dividendos. Então, a pessoa jurídica que pagar lucros e dividendos para os seus sócios acima de 50 mil por mês, vai ter que fazer essa retenção de 10% de imposto de renda, tá? Aqui já é importante a gente ficar atento, como a gente vai precisar mesmo fazer planejamentos, porque a legislação trouxe o quê? Pessoa jurídica pagando rendimentos para a pessoa física, né? Então, as nossas estruturações aí com holdings de participações vai, né, permanecer aí interessante, provavelmente, porque aí a gente consegue fazer distribuição sem cair nessa regra, tá? Já aí uma dica de planejamento aí, né? Então, todos esses lucros que forem pagos, a gente vai ter uma retenção, né? Então, toda vez que a gente tem retenção, a gente tem um ajuste depois. Então, é uma retenção mensal. Qual que é a exceção? Aí, aqui também a gente tem um ponto que a gente vai precisar planejar. Vai estar fora dessa regra da retenção os lucros já apurados e os já acumulados e os apurados até 31 de dezembro de 2025, tá? Então, lucros já existentes lá na contabilidade e os que forem, né, até 31 de dezembro desse ano apurados, eles não vão entrar nessa nova regra, tá? Mas, para isso, a legislação também trouxe alguns requisitos, né? Então, a gente vai precisar ter o quê? Uma deliberação de sócios. Os sócios vão precisar fazer uma reunião, fazer uma ata de reunião e já deliberar sobre essa distribuição aqui, tá? Isso está dando, assim, muita polêmica, principalmente frente ao nosso conselho, né? Porque o Conselho Federal de Contabilidade já se manifestou contrário a esse dispositivo de lei, porque como que uma reunião de sócios, os sócios deliberam sobre um lucro até 31 de dezembro, sendo que o lucro ele é apurado após o fechamento, né? A gente só vai ter o fechamento desse lucro dessa empresa no começo do ano seguinte. Então, tem essa incoerência na legislação, então não sabemos se o presidente vai vetar isso, vai corrigir, tá? Minha posição também, assim, é que, independente disso, na minha percepção, a lei não poderia atingir mesmo os lucros passados, porque senão a gente entra lá no princípio da irretroatividade, né? Então, assim, mesmo com tudo isso aqui, eu acredito que ainda, dependendo do caso, vai acarretar muitas demandas judiciais, né? Porque a gente tem algo maior para discutir isso aqui, tá? Mas, por via das dúvidas, né, o empresário que não quer ir para o judiciário, que está desafiador, já quer se prevenir, na dúvida, a gente precisa fazer essa reunião de sócios, fazer essa ata de deliberação e já garantir esse ponto aqui para não ter essa tributação nos lucros aí até 2025, tá? E aí a gente tem, então, né? Então, a gente tem essa retenção mensal, que é uma coisa que a gente precisa separar da lei. A outra coisa é essa tributação das altas rendas. Quem que vai entrar na tributação das altas rendas? Quem receber no ano mais que 600 mil reais, tá? Então, de repente, eu tenho um sócio que recebeu em 1 mês, 2 meses, uma distribuição de lucros, por exemplo, maior que 50 mil, teve a retenção, mas quando ele vai fazer a declaração de renda anual, ele não entrou aqui nas altas rendas, tá? Então, aí, nesse caso, por exemplo, ele vai ter essa restituição da retenção que foi feita lá atrás, tá? É muita regra, né, gente? Eu fico um pouco preocupada, mas é importante a gente ter essa ideia, né, de tudo isso que está mudando. E quanto que vai ser esse imposto de renda? Então, ele vai ser um imposto de renda mínimo sobre alta renda. Então, continua a tabela que a gente já tem hoje, tá? E quem ganhar acima de 600 mil, então, no ano, começa a entrar nessa tributação mínima, tá? A gente vai ter uma tabela progressiva, que vai de 600 mil reais ano até 1.200.000.
Então, quem que vai entrar nos 10%? Quem ganhar de 1.200.000 para cima, tá? Então, fechei a minha declaração de renda, apurei 1.200.000 no ano de alta renda, eu já entro nesse adicional de 10%. Se a minha renda anual foi 800.000, por exemplo, a minha alíquota não vai ser 10, vai ser um pouco menos, tá? Mas eu já estou na alta renda. Passou 600.000 ano, eu já vou pagar mais imposto de renda. E aí a gente tem também um redutor que a legislação traz, porque a legislação dela vem e fala o seguinte, olha, vou pegar esse empresário, quanto que foi a tributação mínima dele? Ah, então ele está lá entre 600.000 e 1.200.000. Ah, foi 8%. A gente vai ter que somar esses 8% com a carga da pessoa jurídica que distribuiu dividendos para ele e fazer uma conta para a gente ver quanto que deu esse montante. Se esse montante der, por exemplo, mais que 34%, aí esse empresário pode ter alguma devolução de tributos ali na sua declaração. Gente, essa parte é super complexa, é a gente que vai fazer as contas, né, os profissionais, mas como está na legislação, é um ponto que também está sendo bem comentado. E lucros e dividendos pagos ao exterior também, o PL 1087 está trazendo também uma retenção de 10%, tá? Quando for pagar lucros para o exterior. Bom, gente, em resumo, então, dentro do que eu coloquei, né, o Simples Nacional, que a gente tinha como um sistema simplificado, ele deixou, né, já faz tempo que ele deixou de ser simplificado, e a gente está vendo que ele está ficando cada vez mais complexo, está mais difícil, né, por exemplo, no regime híbrido, vai ser mais difícil apurar no Simples, eu acho, do que quem está totalmente no outro regime, né? Então, essa ilusão do Simples, ela já ficou para trás. As holdings, elas eu acho que ainda estão ganhando força, eu acho que vão ganhar força, porque cada vez mais as pessoas querem proteger o seu patrimônio, então ela afasta um pouco esse patrimônio ali da atividade operacional e também consegue organizar, consegue trazer a família para a sociedade, enfim, vai ter formas da gente fazer essa estruturação. E também essa questão aí dos lucros e dividendos também é pensar em estruturação societária, né? Então, de repente, estruturas de participações, trazer ali a família para a sociedade, para poder fazer um rateio de distribuição de lucros, para poder fugir um pouco ali das altas rendas, enfim. Tem várias alternativas e vários pontos que a gente pode pensar e se planejar para poder pagar aí menos tributos aí dentro da legalidade. Bom, eu agradeço a atenção, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito bom.